Olá pessoal, eu sou o Felipe e estamos aqui para mais uma aula. Hoje será de múltiplos e divisores. Comecemos então com o problema motivador. No autorama do professor Feijão, um carro vermelho dá uma volta completa em 60 segundos e o carro preto em 1 minuto e 20. Se ambos saírem juntos, depois de quanto tempo estarão novamente alinhados na linha de partida? Para resolver esse problema, precisamos entender um pouco de divisibilidade e múltiplos e divisores. Então vamos começar. Divisão. A divisão é uma operação matemática que envolve primordialmente 4 conceitos. O conceito de dividendo, divisor, quociente e resto. Sendo que o resto deve ser menor que o divisor. Esses 4 entes estão relacionados pela chamada equação fundamental, que foi descoberta por Euclides, e que podemos escrever assim. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Chamamos uma divisão exata a divisão que não possui o resto, ou seja, que o resto é igual a zero. Assim, podemos entrar no conceito de múltiplo e divisor. Um divisor de um número é qualquer número natural que, quando dividido por esse número, dá uma divisão exata. Assim, peguemos o 12 como exemplo. Se dividirmos o 12 por 1, temos o quociente 12 e o resto 0. Assim, o 1 é divisor, mas também podemos dividi-lo por 2. O quociente dá 6 e o resto também dá 0. Assim, o 2 também é um divisor de 12. Se formos tentando dividir pelos naturais, descobriremos que o conjunto dos divisores de 12 será o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12. Uma coisa interessante de se notar é que o 1 será divisor de qualquer número natural, pois sempre um número dividido por 1 dá ele mesmo. E o próprio número também será sempre divisor de si mesmo. Assim, podemos definir o conjunto dos divisores de um número n como os números a's, tais que n dividido por a dá um número inteiro b. Assim, podemos definir o conceito dos divisores. É interessante notar ainda 4 coisas. O número 1 é o menor divisor de qualquer número natural. O próprio número é o maior divisor dele mesmo. O conjunto dos divisores de um número natural é um conjunto finito de elementos. E o 0 não é divisor de nenhum número. Assim, vamos dar mais alguns exemplos de divisores. Peguemos, por exemplo, os divisores de 55. Quais seriam? Temos o 1, que é divisor de qualquer número, o 5, o 11 e o 55. Agora peguemos o exemplo do número 3. Apenas o 1 e o próprio 3 são divisores dele mesmo. A mesma coisa acontece com o 2, que só possui 1 e ele mesmo como divisores. Tais números são chamados números primos. São aqueles que só possuem o 1 e ele mesmo como divisores. Assim, aprendemos mais um conceito, o conceito de números primos. O único número primo par é o número 2, pois todos os outros terão o 2 como divisor, e não mais serão primos. Passemos então à ideia de múltiplo. Um múltiplo de um número não é nada mais nada menos que todos os produtos desse número pelos naturais. Por exemplo, quem são os múltiplos de 10? 10 vezes 0 é o próprio 0. 10 vezes 1, 10. 10 vezes 2, 20. 10 vezes 3, 30. E assim podemos continuar infinitamente, pois infinitos são os números naturais. Peguemos mais um exemplo. Os múltiplos de 2. Temos
o 0, o 2, o 4, o 6, que é 2 vezes 3, o 8, e assim podemos continuar. Podemos perceber que o 0 é múltiplo de qualquer número natural, pois 0 vezes qualquer número é ele mesmo. Assim, podemos definir o conjunto dos múltiplos de um número n como sendo todos os a's, tais que a é igual a b vezes n, com b pertencente aos inteiros positivos. Agora podemos resolver o problema motivador. Lembremos que tínhamos um carro A, vermelho, que dava uma volta em 60 segundos. E um outro carro, preto, que dava uma volta em 1 minuto e 20, ou seja, 80 segundos. Precisamos saber quando os dois vão se reencontrar alinhados na linha de partida. Assim, vamos ver os múltiplos de 60 e os múltiplos de 80, para sabermos quanto tempo terá se passado desde o início da corrida. Assim, temos 0, 60, 120, 180, 240 e assim por diante. Para o carro preto, vamos fazer os múltiplos de 80, que são 0, 80, 160, 240, 320 e assim por diante. Assim, podemos ver que o tempo de 240 segundos ocorre nos dois. Ou seja, no tempo de 240 segundos, eles estarão novamente alinhados no ponto de partida, sendo que o carro vermelho terá dado 4 voltas e o carro preto terá dado 3 voltas. Mais para frente, veremos como resolver esse problema utilizando o conceito do mínimo múltiplo comum. Até lá! Um abraço, Felipe.